Mãos e Mendes está de volta, recebendo hoje Vitor Cor, presidente do Sebrae RS, da FCDL. Tem uma frase sua que a gente foi buscar, nem tão no fundo do baú, porque ela não é tão antiga assim, mas a gente foi resgatar uma frase para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Não é necessário ter uma ideia extraordinária para começar um negócio. Muitas vezes ideias simples, mas bem executadas, garantem sucesso e inovação em um determinado campo. Quer dizer, não precisa complicar, não precisa ter uma ideia genial, basta ter uma ideia executável. É verdade, colocá-la em prática, fazer com que essa ideia seja desenvolvida de forma organizada, buscando então todas as ferramentas disponíveis. Hoje a administração, ela nos coloca uma gama de ferramentas que nos servem para indicar, para prospectar, para medir, para analisar e para buscarmos o resultado almejado. E nós temos hoje várias entidades preocupadas com a sustentabilidade das empresas, dos empreendedores e colocando em prática. Agora precisa ter muito claro que nós precisamos ter um planejamento, nós precisamos da ação, mas nós precisamos principalmente nesse mundo competitivo de velocidade. Se nós não tivermos esses três fatores aliados, realmente nós temos problemas. De que forma governos podem ajudar e de que forma estão ajudando e de que forma poderiam ajudar mais os empreendedores de pequenos e micronegócios? Eu não sei, houve uma época em que se pediram para parar de chamar de microempresa, né? Ou de microempresário, que isso era meio pejorativo. Era o empresário empreendedor da pequena e da microempresa. Não sei se essa moda continua, já caiu. Exatamente, Túlio. Nós defendemos essa ideia, porque na verdade... Ele não é micro, ele é um empresário de uma empresa pequena. Exatamente. Se nós fôssemos talvez fazer a métrica desse empresário, o tamanho maior é quando ele está à frente de uma microempresa, né? Porque as dificuldades são maiores, a falta de conhecimento, muitas vezes, a falta de preparo, a dificuldade de se conseguir crédito, confiança no mercado, de se colocar o produto no mercado, é a maior possível. Que, na medida que a empresa se desenvolve, ela tem problemas maiores, isso a gente traz como regra. Eu sou de uma criação germânica, então sempre se dizia e utilizava um jargão de que quanto maior a criança, maior o problema, né? Os pais diziam isso, mas a empresa é assim também. Mas o empresário, se nós fôssemos fazer a métrica, realmente o tamanho maior dele é quando ele dirige uma microempresa. E hoje nós temos as empresas individuais, e que aqui no Rio Grande do Sul nós já formalizamos 60 mil nesse ano. 60 mil pessoas que produziam alguma coisa, que empreendiam no fundo das suas casas ou em alguma parte do nosso território gaúcho, mas que eram informais, que não tinham uma legalização do seu projeto. Tem apoio para essas pessoas. A gente vê em determinados países do mundo, Europa, Israel, investem maciçamente nas startups, nas ideias, nas empresas de uma ideia. E índices de retorno muito positivos. E não é fazer o bem, é que dá dinheiro, é um bom investimento. A gente tem uma política estruturada aqui para isso. Vamos tirar o Sebrae só faz isso. O Sebrae também faz isso, né? Nós temos hoje um foco muito grande na formalização do empreendedor individual. Já são praticamente 3 milhões de empreendedores individuais no Brasil. Existe uma política no Estado do Rio Grande do Sul, do próprio governo do Estado, do Sebrae, das entidades. Existe uma política federal. A presidente Dilma tem um foco muito grande no desenvolvimento da micro e pequena empresa e na formalização do empreendedor individual. Tanto é que existe uma legislação que contempla esse empreendedor. Ele diminui a carga tributária, ele dá o direito dele ter, inclusive, um colaborador, ele dá direito ao acesso à seguridade social, aposentadoria, ao benefício médico. Então, existem incentivos e o Brasil realmente está focado nessa... Eu ia lhe perguntar qual é o incentivo, porque o que a gente tem um pouco de ideia, olhando para trás, um pouco da impressão de que os esforços para regularizar negócios informais tinham a ver com caixa, quer dizer, era simplesmente para recolher os impostos. E por isso as pessoas acabavam fugindo, porque não queriam pagar os impostos. Mas tem vantagens para contrabalançar. Exatamente. A formalização. Digamos assim, o grande foco do governo federal, do governo estadual, dos governos, é aumentar a matriz tributária. E que é um direito
e que o resultado dessa ação vai beneficiar toda a sociedade. Uma vez que a nossa matriz tributária for maior, ela arrecada mais e nós teremos mais força a chegar aos nossos governantes para reduzir as alíquotas hoje, que são praticamente insustentáveis. Nós poderíamos ser muito mais rentáveis nos nossos negócios se os impostos fossem menores. As pessoas poderiam comprar mais com o seu orçamento, sim, reduzindo a carga tributária. Entraria no mercado, exatamente, fazer uma reforma na casa, uma viagenzinha de fim de ano, investir mais na educação dos filhos. Exatamente. Estaria circulando. E aí a tua pergunta anterior, que eu me reporto, existe sim um importante nicho a ser trabalhado muito bem, que é essa interação do público e privado. Nós no Rio Grande do Sul precisamos quebrar paradigmas e fazer parcerias público-privadas. Nos estados, hoje um exemplo de São Paulo, onde isso já está em evolução, nós vemos aí um desenvolvimento. Você anda em estradas excelentes no estado de São Paulo. E nós precisamos, não só em estradas, mas em vários fatores. Nós, do SEBRAE, fizemos 10 grandes reuniões nas regiões do Rio Grande do Sul, nas grandes regiões, convidamos as lideranças para identificar as necessidades, para identificar oportunidades, anseios dos empreendedores e fazer um diagnóstico, um raio-x, assim, por dizer, e apresentar ao governo do estado, então, essas dificuldades e essas oportunidades para que, através de parcerias, nós consigamos, então, acelerar esse processo de uma parceria pública e privada. No método de excelência de gestão, nós vemos duas colunas, onde uma é o poder público, outra é a iniciativa privada, e nós temos ainda o terceiro setor. É um ciclo que precisa estar em interação permanentemente. Só assim nós vamos conseguir ser um estado novamente de destaque. Queria chamar agora, a gente fez uma reportagem, nossa equipe foi lá mostrar um exemplo do trabalho do SEBRAE nesses 40 anos de atuação, tem 40 anos? 40 anos no dia 9 de outubro. Parabéns, 40 anos. 40 anos. Já é uma idade. Então, qual é o nosso case aqui? Uma confeitaria, Dona Inês, foi fundada em 1972 pela Dona Inês Broqueto. Ela tem 74 anos e ela trabalha junto com as 3 filhas. Cresceu, mas de uma forma um pouco desordenada, porque a família não tinha ideia de gastos, de investimentos, de lucros, e nos últimos anos a confeitaria investiu em capacitação. E a partir daí começou a crescer 15% ao ano. Vamos dar uma olhada nessa história. Quando a gente começou a crescer muito e a gente se viu assim perdido, não se sabia o quanto estava dando, se dava lucro, não dava, e a gente se sentiu muito perdido. E aí nós apelamos para o SEBRAE, que foi assim uma maravilha para nós. Foi assim que nós se achamos. Aí a gente começou a ver o que dava, o que não dava, o que tinha que acertar, o que não, porque antes a gente fazia assim, tudo no atropelo, como eu digo. E o SEBRAE nos foi muito, muito útil, muito. Ele foi assim, uma peça para nós melhor impossível. Porque nós nos dando assessoria, consultores, nos indicando como se fazia um projeto de crescimento. Isso tudo foi muito, muito importante para nós. Numa primeira entrevista nós vimos o quanto nós estávamos frágeis, porque nós não tínhamos dado nenhum. Tudo que ele nos perguntava, a resposta era, não sei. Quantos clientes vocês têm? Não sei. Qual é o faturamento? Não sei. Quais são os planos? Não sei. Então, a partir desse ingresso no Codepan, que hoje já não funciona mais, hoje nós pertencemos ao polo gastronômico, nós tivemos acesso a todas essas oportunidades. Então, hoje nós temos na mão uma empresa organizada, com dados que nos permitem pensar em investimento, no que se vai fazer, nos rumos que a empresa vai tomar, então muito mais qualificada. Bom, faltou um dado fundamental, né?
o endereço da confeitaria, né? É verdade. Pô, Mas a dona Inês está de parabéns, Túlio, e esse exemplo dela é um exemplo praticamente universal. Nós constatamos isso, a maioria dos empreendedores ainda não perceberam a necessidade da organização. Nós temos muitos empreendedores... Desculpe, Sertório 9001, produção eficiente, já informou, porque agora tem que dar uma passada lá. Tem que ir lá. Propaganda gratuita e merecida para a dona Inês aí pelo exemplo pelo dela. Empreendedorismo dela. Sertório 9001, é isso? Exatamente. Sertório 9001. E especialmente reconhecer o nosso trabalho que nós fizemos no Sebrae. E como eu dizia anteriormente, nós temos muitas empresas que ainda não conhecem o que é um DRE, um demonstrativo de resultados de exercício. Então não sabe faturamento, não sabe quanto está ganhando, se está tendo prejuízo. Isso tudo nós temos no Sebrae de uma forma praticamente gratuita. Até quero deixar para depois do intervalo, não deve ser tão complicado assim, né? E sem querer subestimar, ver uma senhora de 74 anos que a vida inteira fez de um jeito, não achou difícil mudar e melhorar, sinal que a metodologia funciona. Vou falar um pouquinho mais sobre metodologia depois do intervalo, pode ser? Ok. Então, intervalo para o lanche, daqui a pouco a gente volta.